Olá, amados irmãos e amigos, que a paz de Cristo reine em vossos corações. Hoje estaremos trazendo mais uma mensagem, mais uma reflexão da parte de Deus para a sua vida, para o seu coração. Portanto, fique até o final desse vídeo. Não esqueça aí de deixar o seu like, se inscreva neste canal se você não for inscrito e ative o sino para que você acompanhe todas as novidades aqui postadas. Então vamos para a palavra. Hoje nós estaremos meditando no livro de João, capítulo 5, a partir do versículo 6 ao 8, que diz assim: Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Queridos, esse texto é muito conhecido, que está registrado no livro do evangelista João, que fala realmente do paralítico do tanque de Betesda. Essa mensagem nos traz, assim, muitos ensinamentos. Primeiro, a gente percebe que enfermidade é algo que acontece em todo lugar, não só nos dias atuais, mas desde os tempos de Jesus, desde os antepassados. Tinham pessoas que enfrentavam enfermidades de diversas naturezas. Surdos, mancos, coxos, aleijados, paralíticos, enfim, diversas doenças existiam no passado. E como qualquer um que enfrenta uma enfermidade, enfrenta um problema, ele quer, de qualquer forma, de qualquer custo, procurar ajuda, procurar ser curado, procurar se libertar daquele mal, daquela enfermidade. O passado foi do mesmo jeito. E justamente lá em Jerusalém, existia um tanque chamado Betesda, que em aramaico quer dizer Casa de Misericórdia. E diz a Bíblia que anualmente essa água era agitada. Vinha um anjo, segundo a Bíblia, e agitava essa água. Segundo alguns estudiosos, eles achavam que essa água era agitada não por um anjo, era uma crença popular da época. E eles achavam que o anjo vinha e agitava a água, como diz no Evangelho de João. Outros achavam que era realmente fontes termais, ou pela quantidade de minerais que existia na água. Mas isso não importa. O que importa era que eles acreditavam que a água era agitada e realmente era agitada, e qualquer doente, qualquer enfermo que descesse naquele momento em que a água era agitada, ele era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Mas acima da água existe alguém muito maior do que aquela água, do que a agitação daquela água. Esse alguém se chama Jesus. E justamente naquele dia, diz a Bíblia, que Jesus Cristo estava saindo da Galileia e foi para Jerusalém, justamente na época da Páscoa, onde estava tendo a festividade. E nesse dia, ali na Porta das Ovelhas, a Porta das Ovelhas, ali naquele templo, era chamada Porta das Ovelhas, justamente porque as ovelhas que eram sacrificadas no templo eram lavadas naquele lugar. E Jesus Cristo, chegando naquele lugar, viu realmente esse enfermo, esse paralítico de 38 anos, enfermos. Ele estava enfermo há 38 anos. Jesus Cristo olhou para ele e disse: Você quer ser curado? E ele nem conhecia Jesus. Porque ele disse assim: Senhor, há muito tempo estou enfermo. E quando a água é agitada, não tem ninguém que me pegue e coloque no tanque. Ele imaginou que Jesus Cristo seria um amigo que poderia realmente estar ali aguardando para, no momento em que a água fosse agitada, colocasse ele no tanque. Ele nem passou pela sua cabeça de que alguém poderia curá-lo imediatamente, sem precisar colocá-lo no tanque. Então o texto mostra
que existe alguém maior do que o tanque, maior do que a água do tanque, maior do que a agitação ou do que qualquer agitação. Talvez você esteja passando por qualquer que seja a enfermidade na sua vida. Talvez você não encontre pessoas que possam te ajudar, como aquele paralítico achou que estivesse sozinho, que não tivesse ninguém do seu lado para ajudar. Mas Cristo é o amigo de todas as horas. Ele está do nosso lado o tempo todo, pronto para nos ajudar. E foi assim que Jesus Cristo fez. Ele apareceu exatamente no momento mais necessário da vida daquele paralítico. E Jesus Cristo tão somente com a palavra disse para ele: levanta-te, levanta-te. E diz a Bíblia que imediatamente ele se viu curado. E Cristo diz para ele: agora pega o teu leito e vá para a tua casa e ande. E realmente ele saiu dali curado, feliz da vida, levando a sua cama. E a Bíblia faz referência que aquele dia era justamente no sábado, porque era um dia em que as pessoas não poderiam carregar nada, fazer nenhum tipo de serviço. Mas Jesus Cristo veio quebrar com qualquer tradição judaica, mostrando que ele é maior do que o sábado. Que o sábado foi criado por causa do homem, não o homem por causa do sábado. E assim, Cristo pode fazer também conosco. Ele está presente em todos os momentos da nossa vida. Ele é a nossa cura, Ele é o médico dos médicos, Ele é o Senhor dos senhores. Qualquer problema que estivermos passando, se a nossa fé for suficiente, pronto para acreditar que Ele pode, porque Ele é Deus, Ele é Senhor de nossas vidas. E a Bíblia diz mais no mesmo texto, que mais na frente, aquele paralítico estava realmente, depois, no templo, e Jesus Cristo o encontra e olha para ele e disse: olha, veja que já estás curado. E ele reconheceu que era o mesmo que tinha curado ele. E Cristo diz para ele: olha, não peques mais, para que algo pior não te suceda. E aquele homem realmente saiu para anunciar a todas aquelas pessoas que estavam perguntando quem tinha sido curado. Agora ele tinha a resposta. Ele diz: olha, um homem que me curou se chama Jesus. Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o nosso Senhor. O mesmo que abriu o caminho para a salvação, que abriu o caminho para a porta dos céus. Foi Ele mesmo que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi Ele que nos trouxe vida e vida com abundância. Esta é a mensagem de hoje. Não desista, apenas creia que Ele pode fazer milagre acontecer segundo a sua vontade. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.